Fala galera, partiu questão 3 então da nossa playlist de princípio fundamental da contagem, aula número 2. Beleza? Segue a vinheta e vem comigo! Pessoal, questão número 3, tá? Diz o seguinte: dois conjuntos A e B, eles têm respectivamente 4 e 6 elementos. Letra A. Letra A fala assim para vocês: quantas funções f de A em B existem satisfazendo aí tais relações de tal fato que eu tenho um conjunto A com 4 elementos e B com 6 elementos. Vamos lembrar a definição de conjuntos. Imagine que nós temos aqui dois diagramas, ou seja, dois conjuntos sendo representados, e nós temos 4 elementos no conjunto A e 6 elementos no conjunto B. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 escolhas aqui. Vamos relembrar, qual é a definição de função? A definição de função é o seguinte: eu tenho uma relação entre dois conjuntos A e B de tal forma que um elemento do domínio se associa apenas uma única vez com um elemento do contradomínio. Lembrando que domínio é o conjunto A e o B é o nosso contradomínio, se as flechas partirem aqui de A para B, certo? Então aqui você tem o domínio e aqui o contradomínio da função. Ok, então pensa comigo. Eu tenho aqui, ó, esse primeiro elemento, ele tem quantas escolhas para se associar com B? Vamos representar com casinhas aqui, ó. Essas casinhas representam, esses espaços representam, tá? Cada um dos elementos do conjunto A. Por isso que eu coloquei 4 espaços aqui. Esse primeiro aqui, ó, perceba, ele vai ter o quê? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ele tem 6 possibilidades, então você vai colocar o número 6 aqui, certo? Perceba que para ser função, ele só pode se associar uma única vez. Então vamos lá, ele se associou com alguém. Beleza, flechou alguém lá. Agora o segundo elemento. Não tem problema na função esse segundo elemento se associar com o mesmo. Ele pode se associar com o mesmo ou ele pode ir com o outro, certo? Então ele continua com as mesmas 6 hipóteses, 6 possibilidades. Então ele vai continuar com 6. Então eu já estou multiplicando porque esse daqui vai flechar, e esse daqui, e esse daqui. Na sequência você percebe que vai se repetir o processo. Então 6 vezes 6 vezes 6. Show de bola? Maravilha? Então tá respondido a letra A aí. Nós vamos ter essa quantidade de função de A em B quando a gente tem 4 e 6 elementos. 6 elevado à quarta. Ok? Ou seja, 36 vezes 6, que vai me dar 216, que nós vamos multiplicar por 6 e nós vamos ter aí, creio eu, 1296, se eu não estiver enganado. 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6, vai o 9, 6 vezes 2, 12, ok? Então, 1296 funções de A em B. A letra B, ela já é um pouquinho mais específica, tá bom? Quantas funções f de A em B são injetoras? Agora nós temos que tomar um cuidado. Tá? Para que uma função seja injetora, o que tem que acontecer? Vamos lembrar da definição. Então, espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, então temos aqui o conjunto A e o conjunto B. Lá na definição, você tem que ter um x1 diferente de um x2, ou seja, você pega dois elementos aqui de A, tá? As suas imagens, ou seja, o f de x1, tem que ser obrigatoriamente diferente do f de x2. O que eu quero dizer com isso? Quando um elemento se associa aqui, o seu amiguinho aqui, ele não pode chegar no mesmo elemento, diferentemente da letra A, que eu poderia repetir, tá? As associações. Aqui não. Então, cada elemento aqui de B recebe apenas uma única flecha do conjunto A. Ele é associado apenas uma única vez com os elementos de A. Isso é ser injetora. Então, o que muda em relação aqui à letra A? Se a gente fosse representar com as casinhas, os 4 elementos de A, o primeiro vai ter 6 possibilidades. Beleza, agora já o segundo não pode chegar no mesmo, então ele vai ter 5. Depois o próximo vai ter 4 e o próximo vai ter 3. Então na letra B a nossa resposta agora vai ser 30 vezes 4, 120 vezes 3, 360 funções injetoras teremos aí. Então, poderíamos pensar na pergunta da função sobrejetora, tá? E bijetora, mas daí vamos utilizar a ideia de combinação. Vai ser uma outra aula que eu vou falar sobre isso. Sempre dá para envolver função com combinatória.
Show de bola, moçada? Então vamos para a quarta questão. Continua assistindo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, compartilha, curta, tá? Deixe seu comentário e até a próxima. Tchau!